Olá, boa tarde. Eu sou a Ilha Maria, trazendo mais uma vez um vídeo a esse canal, essa ferramenta maravilhosa, né, que é o YouTube, e contando mais uma história bíblica. Conto e histórias bíblicas, né, através da Bíblia. Estou com a Bíblia aqui na mão. E eu conto histórias bíblicas de uma forma simples, que você possa entender, sempre as histórias bíblicas, elas têm um conteúdo que nos trazem para o dia, nos arremete para o dia de hoje. Tudo que está escrito aqui é Deus, na sua infinita misericórdia, né, que mandou Jesus Cristo. E Jesus Cristo contou essas histórias aqui no mundo. Ele viveu aqui no mundo, nasceu e viveu até os 33 anos de vida, mas ele evangelizou, ele contou histórias, ele nos deu esse direito de salvação, né? Porque só através dele o homem é salvo. A sua alma é salva, né? A alma não vai para o inferno. Então Jesus, ele andava contando histórias, né? Ele começou o evangelismo dele contando histórias junto com os discípulos, né? Sempre onde Jesus estava uma grande multidão. E a história de hoje está no livro de João, capítulo 4, que é a mulher de Samaria. É uma história muito interessante, uma história maravilhosa, né? Porque Jesus, ele veio para quebrar protocolos, ele veio fazer a diferença. Jesus andou com pecadores. Jesus, ele não era aquele homem que só andava com pessoas que conheciam que Deus era o Salvador, mas ele andava com aqueles que não conheciam, aqueles que tinham religião, né? Porque inclusive esse povo samaritano, eles não se davam com judeus, que Jesus é judeu, né? A família de Jesus, ele nasceu, ele era judeu. Então esse povo samaritano, eles serviam a Deus, só que eles não gostavam, porque houve uma discussão no passado, onde esse povo samaritano, eles passaram a ser religiosos e não servir diretamente a Deus. Eles serviam aquilo que eles acreditavam, né? Que eles acreditavam nas leis de Moisés, que Moisés trouxe as leis através de Deus, né? Mas Jesus não veio para tirar a lei. Ele veio para cumprir a lei, só que dessa vez de uma forma honesta, porque antigamente as pessoas, elas se escondiam muito atrás de uma religião. Elas faziam coisas absurdas com as outras pessoas em nome da religião, como até hoje, né? Que a gente vê lá naqueles locais onde tem os homens bombas, né? No Iraque, onde aqueles homens se explodem matando um monte de pessoas, né? Então, ele veio para quebrar esse protocolo, porque ele nos salva através da sua graça, não é pelo que fazemos para ele, não é por ser bonzinho, não é às vezes você diz, eu não peco, eu não roubo, eu não fumo, eu não falo mal da vida alheia, eu não faço isso ou aquilo, mas todos nós estávamos separados de Deus, porque o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo através de uma mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira, que é Satanás, né? Ele enganou a Eva, mandando que ela desobedecesse a Deus, comendo aquela fruta, dizendo que ela não ia morrer. Ele não estava falando da morte física, ele estava falando também da morte física, mas ele estava falando da morte espiritual, a separação do homem de Deus. A partir daquele dia que ela comeu a fruta e deu ao seu marido, todos que nasciam depois de Eva traziam a semente do pecado e trazem, né, até hoje. Né? Quem ainda não aceitou Jesus ainda é criatura, foi criado por Deus, mas precisa ser filho. Essa é uma verdade que a Bíblia fala muito, né? Porque a Bíblia é o livro da verdade. E eu venho compartilhar essa história com vocês, para que vocês entendam melhor a história dessa mulher samaritana, né? A mulher de Samaria, que não relata o nome dela, mas que ela era dessa cidade, de uma localidade chamada Sicar.
E desde já eu peço o seu joinha, peço que você compartilhe essa linda história bíblica que será contada agora por mim. Amo a palavra de Deus, busco resposta para a minha vida aqui dentro da Bíblia e sou grata a Deus, né, por poder estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, porque Deus disse, né, levai o evangelho a toda criatura, né, e eu sou uma dessas pessoas, né, você também pode ser um missionário compartilhando essa história aos seus parentes, aos seus amigos que gostam da palavra de Deus. Vou começar para o vídeo não se estender muito. Fala aqui, a mulher de Samaria. Vou começar um pouquinho mais à frente, porque vamos à parte que interessa, né? E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu me pediria e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, e disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama Cristo. Eu sei que o Messias que chama o Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse: que perguntas? Ou porque fala com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens
E disse os homens da cidade: vinde e vejam um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Que coisa maravilhosa! Essa história, como eu contei no começo, um pouquinho dessa história, essa mulher todo dia, às 12 horas, né, meio-dia, ela vinha tirar água nesse poço. Imagino que essa mulher, ela fosse muito discriminada por todos ali naquela cidade, homens e mulheres. Então, o costume das mulheres era pegar água pela manhã naquele poço, né, que existia aquele poço ali que eles bebiam, faziam, né, suas atividades com aquela água daquele poço. Então eles vinham pela manhã, mas ela vinha às 12 horas do dia pegar aquela água. Então aquela mulher deveria ser muito discriminada. Aqui na conversa com Jesus, ela diz, né, Jesus diz: tiveste 5 maridos e o que tu tens agora não é teu. Imagine que aquela mulher, ela já tinha pegado o marido, deixado, pegado outro, e não era respeitada naquela cidade. Ela era considerada como uma mulher profana. Naquela época, Jesus, ele não, homens não podiam exatamente ficar sós com mulheres, né? Que a maldade no coração dos homens era grande. Mas Jesus, ele veio para quebrar os protocolos, ele veio para quebrar, né, desmentir toda a mentira que foi contada, né, pelos pais daquelas pessoas até hoje, né, sobre tradição, né, eu sou isso, eu pertenço à religião tal, outros eu também pertenço a tal religião, né, e acaba que a religião separando os melhores amigos, separando até pessoas da família por conta da religião. E essa mulher, ela era uma religiosa. Porque ela aqui diz, bem aqui ela fala, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Justamente a religião aqui separava eles. Eles eram da mesma religião, mas esse povo aqui, os samaritanos, eles começaram a deixar Deus de lado, né? E colocar somente os pensamentos do seu coração. Eles começaram a seguir um outro rito religioso, né? Deixaram Deus de lado, né? E Jesus, ele veio aqui para quebrar esse protocolo, né? Porque aqui ele revelou que ela já tinha 5 maridos, o que ela tinha não era dela. Então ele conhecia a necessidade. Aqui no começo diz, né, que era necessário passar por Samaria. Quando Jesus, ele entra na vida do ser humano, ele desvia, ele passa por caminhos, né, que nem estava previsto para ele passar, mas aqui ele foi para a Galileia e era necessário passar por Samaria, né, justamente porque tinha essa mulher lá que conheceu o verdadeiro Cristo, o Salvador. Imagine o privilégio que essa mulher teve de conhecer Jesus vivo ainda, né, e conversando com ela. Ele disse, né, aqui: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e eu lhe daria água viva. Essa água viva ele estava dando para ela. Essa água viva é a palavra de Deus contada. A Bíblia conta, né, que a palavra de Deus ela é água viva, água que limpa, água que cura. Por isso que nós devemos ler as Escrituras Sagradas, para não sermos enganados. Hoje em dia nós somos enganados de todas as formas, né? Nós próprios nos deixamos enganar, porque muitas vezes a gente não quer consultar o livro sagrado, e muitas vezes a gente vai pela cabeça de muitas pessoas, né, com ritos religiosos, com coisas que não agradam a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele tem água viva para dar para nós, né? Que ele fala aqui, né, que essa água ela salta, né, para a vida eterna. É a água, é a palavra que nos limpa,
A água ela tem o poder de limpar, ela tem o poder para acabar a sede do sedento, né? A alma sedenta pela palavra de Deus, a alma que busca desesperadamente salvação, ela busca meios de se salvar, mas a palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E quem não for por Ele, né, não se salvará. Infelizmente, só se pode aceitar Jesus vivo, né? Morto não aceita Jesus. E ele disse aqui para a mulher, Jesus respondeu no versículo 13, né, do capítulo 4, disse, qualquer que beber desta água, né, água comum, tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É essa água que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, para nos dar dessa água limpa, essa água pura, essa água que liberta, essa água que traz a salvação para o ser vivente na terra, né? E muito lindo aqui o que ele diz, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água. Ela aqui na inocência dela, ela diz, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha tirar aqui nesse poço, né? Certamente ela carregava aqueles potes, né? Aqueles cântaros na cabeça, e na inocência dela aqui ela estava falando sobre o peso, sobre a água que ela tinha que tirar todos os dias, né? Mas ela estava ali maravilhada com as palavras do Senhor Jesus Cristo, que estava ali conversando com ela, né? Que estava trazendo Ele mesmo a salvação àquela mulher, né? E não só ela, né? Porque aqui no final ele diz que aquela mulher saiu maravilhada daquele poço, né? E que ela falou aos homens da cidade, que foram lá também, né? Aqueles homens mais na frente, aqui no capítulo diz que muitos foram salvos através de Jesus Cristo, né? Porque só Ele traz a salvação, não adianta a religião, né? Que a religião, como eu já disse, só separa as pessoas, né? Mas uma ligação pessoal com Deus, com o Pai, porque ele diz aqui, ó, e aqui ele fala no versículo, pronto, aqui no versículo 22 ele diz assim, vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Exatamente, só há um mediador entre nós e Deus, é Jesus Cristo, né? Ele nasceu como judeu, né? E proclamou essa salvação para nós, tendo a morte de cruz, né? Quando diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo em sua morte, foi a carne dele que foi rasgada, né? Por nossos pecados, nossas transgressões. A salvação está estendida a todos que quiserem essa salvação maravilhosa, né? Aí ele responde aqui no versículo 23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Meu Deus, quando nós colocamos Cristo dentro do nosso coração, nós abrimos a porta para Ele, nós começamos a adorá-lo em verdade e espírito, né? E Ele procura esses adoradores que adoram Ele verdadeiramente, né? Que fazem menção somente do nome dEle. Ele é suficiente para todos nós. Ele é o único suficiente que não necessita de homens que passou aqui nessa terra, né? Porque quem passou por esta terra já viveu e já morreu, nasceu de uma semente do homem, né? Jesus não nasceu de homem, de semente de homem, né? Ele nasceu através do Espírito Santo, nasceu de uma mulher, mas não foi gerado por homem, né? Ele é o único santo, né? Porque lá, quando o anjo dá a notícia, a nossa querida Maria, ele diz que eis que do teu ventre nascerá o Salvador da humanidade, o Salvador do mundo, né? O que está dentro de você é santo. Ele disse que aquela criança que estava dentro dela, aquele feto, era o santo de Israel, né? O nosso querido Jesus Cristo, que iria salvar o mundo, né? Maria teve esse privilégio de carregar esse príncipe, né, Jesus Cristo, né, dentro de seu ventre, né? E Maria era uma jovem obediente porque conhecia a Bíblia, né? Ela conhecia o Antigo Testamento e sabia das promessas dos profetas, que existiam os profetas antigamente, todos eles apontavam para o nascimento de Jesus Cristo.
E ele já veio, já morreu na cruz, já veio criança, cresceu, durou 33 anos e foi aquela cruz por cada um de nós. E essa história ela é linda porque aquele quebra protocolo. Né? Ele aqui fala com a mulher, tanto que os discípulos, quando viram ele falando com aquela mulher, se admiraram, né, de ver Jesus Cristo falando com aquela mulher pecadora. Jesus veio exatamente para os pecadores, porque cada um daqueles que estão na prostituição, que estão roubando, matando, ele tem a semelhança de Deus, né? Só que eles praticam as obras más, praticam as obras do diabo, né? Mas quando uma pessoa dessa tem um encontro com Deus, ela passa a ser limpa, liberta, né? Pela palavra de Deus, ela entrega a sua vida verdadeiramente aos caminhos do Senhor. Há uma mudança. Tem que haver uma mudança na vida do criminoso, na vida daquele matador, daquele traficante de drogas, né? Infelizmente a gente vê muitas pessoas morrendo no mundo porque elas não procuram a solução correta, que é Jesus. A gente vê hoje jovens, muitos jovens, crianças assaltando, matando seus pais e suas mães, né? E ninguém quer saber de Jesus. Mas ele andou no mundo pregando a palavra e deixou aqui as escrituras sagradas para que a gente pudesse ler e entender, né, o que é a salvação proclamada por Jesus Cristo. Porque ele é tudo em nossas vidas, mas nós temos que aceitá-lo, como eu já disse, como o único e suficiente Salvador. Não se ache, não, eu sou pecador, eu só vou aceitar a Jesus quando eu for liberto do pecado. Você nunca vai ser liberto do pecado por você, mas ele é o único que pode libertar. Quando você diz sim para Jesus, começa uma intimidade sua para com Deus, né? Porque se arrependeu da vida que vivia e passa a servir a Cristo, né? Não é mudar de religião, mas sim aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. E ele é o verdadeiro amigo, né? O nosso Salvador. E assim eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Em nome de Jesus, né? Passei uns dias ainda sem gravar, mas para a honra e a glória do Senhor, eu quero voltar a gravar e contar histórias bíblicas, porque são muito lindas cada história que está aqui contida na Bíblia. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. E dá o teu joinha, compartilha esse vídeo, comenta, para que o YouTube entenda que esse conteúdo, né, que as pessoas gostam desse tipo de explicação, né, bíblica. Né, o YouTube tem que entender isso através do seu comentário, através do seu joinha. Um abraço da missionária Aila, viu? E até a próxima vez. Encerro com uma oração pela tua vida, pela tua casa. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, que você pense verdadeiramente que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aceitar Jesus é aceitar a salvação. E ela é gratuita. Salvação é pela graça. Como eu disse, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas é pela graça de Jesus Cristo. E eu quero orar, fechar os meus olhos e orar nesse exato momento. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, eu venho aqui contar histórias bíblicas, Senhor, que todas as pessoas que assistirem esse vídeo, meu Deus, que ele venha pensar, venha refletir que todos nós somos necessitados e carentes da misericórdia de Deus. Que se você está passando pelo momento difícil em sua vida, dobre os seus joelhos, feche a porta do seu quarto e ore, entregando os seus problemas na mão do Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que Ele tem poder para nos salvar. Que o Senhor Jesus abra a tua mente, o teu coração. Você que está aí atrás das grades, você que está no presídio, você mulher, você homem, você que cometeu um crime, Jesus Cristo está para lhe perdoar os seus pecados. Que você corra e o aceite como único e suficiente Salvador.
Você que está passando por um momento difícil, dificuldade financeira, você que está padecendo por enfermidade ou alguém na sua família, entregue nas mãos do nosso Salvador, que Ele é o único que pode trazer a salvação e a libertação. E eu quero desde já, em nome de Jesus Cristo, agradecer a todos vocês, que o Senhor Jesus venha abençoar cada um que ouvir e ver esse vídeo, que o Senhor Jesus Cristo dê o que você mais necessita em sua vida, que você está buscando em oração, porque Ele é o nosso Pai poderoso, o nosso Pai que nos ama verdadeiramente. E é assim que eu oro e encerro esse vídeo nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.